Olá pessoal do oitavo ano, estamos aqui agora com a nossa aula de História. Dando continuidade à história do Brasil, hoje a gente vai começar a estudar o Segundo Reinado. Tá? Pensei aqui fazer algumas alterações no conteúdo do livro de vocês, que eu achei muito ralo, mas a gente vai trabalhar com ele mesmo. Tá? Para evitar aqueles problemas e eu falar uma coisa e o livro ter outra, porque às vezes a gente encontra os erros no livro, eu vou estar lendo e estar explicando como eu faço na sala. Tá? Aí próxima aula, nossa aula vai ser ao vivo e a gente debate. Tá? Então a gente vai estudar o Segundo Reinado, capítulo 12, o Segundo Reinado Brasileiro. Por que tem essa nomenclatura, professor, de Segundo Reinado? Porque o primeiro reinado foi de Dom Pedro I. A gente viu que depois que Dom Pedro foi embora, Dom Pedro II ficou apenas com 5 anos de idade. E não teria como assumir o reinado ainda. Só depois foi que ele proporcionou, ou teve as condições de assumir o governo brasileiro. Então, no período regencial não conta como segundo reinado. O segundo reinado apenas começa em 1840, quando Dom Pedro II, com apenas 14 anos, assume o reinado. Tá? Que foi o golpe da maioridade que a gente já viu na última aula. Nesse período, pessoal, foi um período onde intensificou-se a economia do Brasil, como o café, que a gente vai ver em próxima aula. Desde esse período, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, até hoje, pessoal, até hoje. Tá? Então, a economia era a produção de café. Teve também, foi nesse período também que teve o fim da escravidão no Segundo Reinado. Tá? A partir de 1800, a gente vai ver tudo isso, tá? Eu estou fazendo essa introdução. A partir de 1850, quando os ingleses foram contra o tráfico de escravos, porque eles visavam ter lucros. Lucros como? Porque eles achavam que os escravos eles não ganhavam salário, como é que iam comprar produtos ingleses? Então, eles já foram contra a escravidão. Foi onde chegou ao fim o tráfico de negros vindo da África. Mas foi logo a libertação dos escravos? Não. Só depois de 38 anos, em 1888, foi que houve a libertação dos escravos, ainda no Segundo Reinado. Tá? Foi um período de dificuldades. Foi nesse período também que houve a abolição da escravatura no Ceará. Como vocês estão vendo no livro de vocês aí, o Ceará foi o primeiro estado a libertar seus escravos no dia 25 de março de 1884, que é feriado estadual que o governador Cid Gomes decretou. Tá? Então o Ceará foi a primeira província a libertar seus escravos. Nós fomos ano passado para o Museu Centenário Negro Liberto. O professor foi lá, começou tudo lá, mas os escravos lá de Redenção eles foram libertados no dia 1º de janeiro de 1883, quer dizer, um ano antes da libertação dos escravos no Ceará. A libertação dos escravos no Ceará foi proporcionada pelo movimento abolicionista, que teve como pessoa principal, pessoa-chave, o jangadeiro José Francisco Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Professor, por que ele era considerado, ficou sendo chamado Dragão do Mar? Porque ele, como eu acabei de explicar agora há pouco, não poderia mais trazer negros da África para o Brasil. E o comércio de escravos ficou sendo só entre as províncias. E no Ceará não tinha porto. Tá? No Ceará, os barcos ficavam lá no meio do oceano, no meio do mar, e tinham que vir para... mosca chata. E tinham que vir, os escravos vinham dos barcos até a praia nas jangadas. E o responsável por transportar esses escravos era o Chico da Matilde, que é o Dragão do Mar, que era o nome dele. Chico da Matilde, por quê? Porque o nome dele era Francisco e o nome da mãe dele era Matilde. Aí ficava Chico da Matilde. Porque antigamente, no interior, o pessoal chamava o filho pelo pai, digamos, o Lucas, o Lucas de Irene, né, que era a mãe dele e tal, era assim que ficava. Então ele é considerado Chico da Matilde. E ele se negou a transportar os escravos. Onde veio a frase: no Ceará não se transportam mais escravos.
Então, todo o processo abolicionista começou com ele. Aí teve outras pessoas, como José de Napoleão, que era um ex-escravo, né? Tinha o Patrocínio, que também era outro, entre outros aí que a gente pode ser que tenha uma aula só sobre a libertação dos escravos no Ceará, né? Como vocês sabem, tenho pós-graduação em História do Ceará. Se nós estivéssemos em sala, se não tivesse essa pandemia louca, nossa aula de campo desse ano seria para lá, para o Dragão do Mar, onde a gente foi com o pessoal do ano passado, nono ano, se eu não me engano, foi o pessoal do nono ano. Nós fomos para lá, né? E foi o Ceará o primeiro a libertar seus escravos, e o Centro Cultural Dragão do Mar em homenagem a ele, ao Dragão do Mar. Essa vela aí. Tem um documentário também sobre ele. Olha o nome dele, Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, o Chico da Matilde. Foi o grande precursor da libertação dos escravos no Ceará. Foi o homem que lutou. Né? Há quem diga que a escravidão no Ceará acabou porque era prejuízo, porque como aqui era muito quente, não tinha como plantar muita coisa, excessivamente. Tá? Mas acabou. Mas vamos ver o que é que o livro fala aí. Ó. Primeiro, vai falar dos 10 primeiros anos do governo de Dom Pedro II, mas está fazendo uma introdução sobre os acontecimentos na América. Tá? Que eu vou estar lendo aqui, ó, na América e na Europa. Os séculos 18 e 19 na Europa foram marcados por muitos conflitos de caráter republicano e liberal, como a Revolução Francesa. Novas concepções e transformações mudaram o rumo das relações sociais. Na economia passou a prevalecer o liberalismo econômico, segundo o qual o Estado não poderia intervir nas relações econômicas. O que é isso? O liberalismo, a gente já estudou sobre isso, né? O liberalismo de Adam Smith. Segundo o liberalismo, nenhum país pode proibir suas empresas de comercializar seus produtos contra os países do mundo. Tá? No campo político, houve a instalação dos governos republicanos, fazendo com que os governos não tivessem mais o poder absoluto, como, por exemplo, a independência dos países da América. Nas Américas, o processo de independência na parte norte já havia se caracterizado com a emancipação dos Estados Unidos, enquanto no sul e na parte central estava em processo de independência, liderados pelos generais Simão Bolívar e San Martino, que a gente já estudou também a independência da América Espanhola. Né? Então tudo isso estava ocorrendo. Aí vem no Brasil, aí vai falar de novo, né, sobre os processos revolucionários. No Brasil, as ideias revolucionárias foram usadas muito mais para manter a ordem aristocrática e a escravista do que propriamente democratizar os meios políticos e a economia. Quer dizer, no Brasil eles não tiveram esse caráter republicano. Tanto é que quando houve a independência do Brasil, o Brasil não foi um dos poucos, acho que foi o único país na América a não proclamar logo a república. Foi administrado pelo imperador. Além disso, o comando dos países passou sucessivamente mudanças. Em 1822, o Brasil conseguiu sua independência de Portugal com o apoio dos ideais liberais e da burguesia, sendo mais tarde, em 1831, Dom Pedro aboliu, por causa deles, Dom Pedro abdicou do trono. O que é que acontece? Essa mesma burguesia que apoiou a independência do Brasil foi contra Dom Pedro, fez com que ele voltasse para Portugal, abandonasse o Brasil. E deixando aqui para quem governar as regências, como eu já expliquei lá no começo. Até que em 1840, os liberais organizaram um golpe chamado Golpe da Maioridade, que foi a maioridade de Dom Pedro II. Né? Iniciou-se assim o Segundo Reinado. Aí vem o nosso assunto mesmo, tá? Vamos lá. Os primeiros anos do governo de Dom Pedro II, que era apenas um adolescente, foram organizados pelos liberais. O que acontece? Como a gente já viu, quem apoiou o golpe da maioridade foram os liberais. Eles influenciaram o imperador a estabelecer um ministério que, na verdade, servia para executar suas ideias. Quer dizer, o ministério ele foi nomeado por Dom Pedro II, mas como ele mal tinha experiência, né, apesar de ser muito inteligente, ele recebeu toda a influência dos liberais,
que tinham proporcionado Dom Pedro II assumir o trono com apenas 14 anos de idade. Ó. Assim, foi elaborado o chamado Ministério dos Irmãos, porque era formado, em sua maioria, por irmãos de sangue. Foram 3 ministérios, o da Marinha, o da Guerra e o do Império e Fazenda. Eram exatamente importantes e ocupados por políticos liberais. Claro, foram ocupados pelos políticos que deram apoio ao golpe da maioridade, que deram apoio a Dom Pedro II no processo de maioridade. Ó. Em contrapartida, as câmaras e o Senado foram ocupados maciçamente pelos conservadores. Essa situação anunciava graves problemas sociais durante o segundo reinado brasileiro. Aí vem, lembre-se, durante o segundo reinado existiam aqueles 3 partidos que existiam nas regências foram transformados em 2, os liberais e os conservadores. Mas Dom Pedro ainda estava na mão dos liberais, que foram eles que patrocinaram o golpe da maioridade. Patrocinaram não, proporcionaram o golpe da maioridade. Tá? Aí vem as chamadas eleições do cacete. Tá, ó. Aos poucos, ó, os políticos conservadores se aproximaram do imperador Dom Pedro II e alteraram os interesses e alertaram que os interesses liberais eram estabelecer as mudanças republicanas e promover o enfraquecimento do império, até puderem efetuar um golpe político. O que é que acontece? Quando a gente tem essa visão, pessoal, os liberais a gente vê uma coisa mais liberal, quer dizer, vamos proclamar república, né? Os conservadores, aquelas pessoas mais fechadas, como por exemplo o governo Bolsonaro é um governo conservador, não é um governo liberal, né? Então os conservadores eles foram lá e aconselharam o Dom Pedro, como passou a ter mais experiência, né, de que os liberais poderiam estar orquestrando uma república no Brasil. E os conservadores, queriam conservar o império. Então eles se aproximaram de Dom Pedro e abriram os olhos de Dom Pedro II. E o que é que acontece? Ó? Temendo essa possibilidade de golpe, Dom Pedro dissolveu a Câmara em 1841, quando os liberais haviam sido eleitos a maioria. O que acontece? A Câmara dos Deputados, o Partido Liberal tinha elegido mais candidatos. E quando os conservadores disseram, você tem que ter cuidado que eles têm... Eu fico mexendo, a câmera fica piscando, eu vou tentar não mexer. Então, os liberais, eles foram eleitos a maioria na Câmara, e os conservadores disseram, Dom Pedro, o senhor tem que ter cuidado que eles vão tirar o senhor do poder, vão lhe derrubar. E o que foi que Dom Pedro fez? Foi lá e dissolveu a Assembleia. O que é dissolver? É fechar. A mesma coisa que Dom Pedro fez, Dom pai dele fez, na época da Constituição de 1823. Né? Dissolveu. Por sinal, as eleições no Brasil nesse período foram muito violentas. Ficaram conhecidas como eleições do cacete, pois as pessoas que eram levadas para votar, ou as pessoas eram levadas para votar sob a ameaça de serem espancadas ou mortas, e os candidatos de cada grupo político para quem desistissem de suas candidaturas. Né, galera? Desistisse de suas candidaturas, temendo serem agredidos. O que é que acontece? Essas eleições elas foram marcadas por brigas mesmo. Quando fala cacete é porque eles eram agredidos com pau. Porque muitos tinham que votar em quem? Os candidatos mais ricos. E esses mais fortes eram pressionados a desistir das candidaturas. Então só a maioria, os ricos, que eram eleitos. Aí o que acontece? O imperador acabou dissolvendo os ministérios dos irmãos e nomeou políticos de origem conservadora para o lugar vago, sendo estes responsáveis por efetuar mudanças estruturais no Brasil. Então, quando os conservadores alertam Dom Pedro tira os ministérios dos irmãos, que eram irmãos de sangue, os liberais, e nomeia os conservadores. Tá? Aí, o que é que acontece? Tá? Vamos ver lá. Só para encerrar essa parte, que a Revolução Paraíba vai ficar para a próxima aula. Ó.
As principais mudanças propostas pelo Ministério Conservador tinham o objetivo de fortalecer o Império e garantir a manutenção das ordens econômicas que protegia a aristocracia agrária. Quem é a aristocracia agrária? Os grandes produtores de café, os grandes fazendeiros, que eram as pessoas conservadoras, né, que queriam a manutenção da ordem, da República, do Império. Então, as principais medidas do governo ou dos ministros conservadores foram, preste atenção, restauração do Conselho de Estado, que teria função consultiva junto ao imperador. O que é o Conselho de Estado? O imperador, eles consultavam o imperador nas decisões. O poder judiciário passou a ser exercido pelo governo central e não mais pelas províncias. O que é que acontece? É como o governo Dom Pedro mandasse as províncias não tivessem mais autonomia para fazer suas leis, e sim uma lei só para todo o país. A indicação dos oficiais passou a ser obrigações do imperador. Pessoal, quem indicava os oficiais agora é o imperador. Professor, não sei o que é oficiais. É as altas patentes do exército. Até hoje, ainda existe isso também. Por exemplo, quem vai ser coronel da Polícia Militar? Quem indica é o governador, quando tem as vagas. Tá? Por merecimento, por antiguidade, o governador vai indicar. Para ser um general do exército hoje, tem que ser indicação do alto escalão da presidência. Né? Aí vem, o exército brasileiro foi fortalecido, mas passou a responder pela defesa das fronteiras nacionais e servia também para responder aos conflitos externos. O que acontece? O exército, quando foi criado, ele tinha a função de central, e aqui ele descentralizou, botou nas fronteiras e ainda era responsável por conter as revoltas. A Guarda Nacional, aí vem aquela Guarda Nacional que foi criada por Feijó, lá na Regência Trina Permanente, que tinha a função na época de proteger os grandes fazendeiros. A Guarda Nacional tinha a função de fazer a proteção pessoal do imperador, além de intervir em aspectos internos, como revoltas e rebeliões. A Guarda Nacional ficou sendo responsável pela proteção do imperador. A gente fica por aqui, próxima aula a gente vê a Revolução Praieira. Essa Revolução Praieira, o que foi isso? Foi uma revolução que aconteceu em Pernambuco, que recebeu esse nome porque o Partido da Praia ficava no litoral de Pernambuco, em frente ao mar, por isso. Ficava na Rua da Praia, né? O jornal que publicava as coisas dos liberais, porque a Revolução Praieira foi uma revolução contra os conservadores que estavam no poder e contra Dom Pedro II. Né? A Revolução Praieira teve esse nome porque o jornal, o partido ficava na Rua da Praia, em Pernambuco, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Abraço, até o nosso próximo encontro, que vai ser ao vivo, né? Aí eu vou deixar a atividadezinha lá para vocês, tá? No livro. Abraço.